Segundo Crônicas 12:12. E, humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que o não destruísse de todo, porque ainda em Judá havia boas coisas. O rei Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, foi o primeiro rei de Judá, do reino do sul, depois que houve a divisão do reino de Israel, e isto aconteceu depois da morte de Salomão. Roboão, como herdeiro do trono de Israel completo, unido, ainda tentou lutar contra Jeroboão, o rei do norte, mas Deus disse-lhe para não o fazer e Roboão desistiu de lutar. Lemos isso nos primeiros capítulos do capítulo 11 deste segundo livro de Crônicas. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou da casa de Judá e de Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos, tornai cada um à sua casa, porque de mim proveio isto. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. No entanto, quando Roboão confirmou o seu reino, depois de se fortalecer, ele deixou o Senhor. Lemos isso no capítulo 12 deste segundo livro de Crônicas, no versículo 1. Sucedeu, pois, que, havendo Roboão confirmado o seu reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Porquê? Porque a soberba no coração de Roboão dominou-o. Ou seja, ele não continuou a humilhar-se diante de Deus, como tinha feito quando subiu contra Jeroboão e o Senhor disse para ele não ir, e ele desistiu e obedeceu ao Senhor. Agora que ele se tinha fortalecido, ele deixou a lei do Senhor. E para que Roboão se humilhasse, Deus teve que intervir. Roboão por ele mesmo nunca se iria humilhar diante de Deus, especialmente depois do seu reino estar confirmado e ele estar fortalecido. A forma como Deus fez Roboão se humilhar foi enviar o rei do Egito contra Jerusalém. Lemos isso nos versos 2 a 5. Pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor. E o rei do Egito subiu com 200 carros e com 60.000 cavaleiros. E era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. E tomou as cidades fortes que Judá tinha, e veio a Jerusalém. Então veio Semaías o profeta a Roboão e aos príncipes de Judá que se juntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim diz o Senhor: Vós me deixaste a mim, pelo que eu também vos deixei na mão de Sisaque. E o texto continua dizendo que se humilharam então os príncipes de Israel e o rei. O rei se humilhou e com ele os príncipes de Israel, e por isso Deus os livrou das mãos de Sisaque. Eles disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor se não derrame sobre Jerusalém pela mão de Sisaque. Porém serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. O Senhor livrou-os da mão de Sisaque, mas não totalmente, pois ficaram servos do rei do Egito, para que conheçam, disse o Senhor pela mão de Semaías o profeta, para que conheçam a diferença da minha servidão de servir ao Senhor e da servidão dos reinos da terra. E então o rei do Egito levou os tesouros da casa do Senhor, os escudos de ouro que Roboão substituiu por escudos de cobre. Lemos isso nos versos 9 a 11. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e levou de tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera, e fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre, e os entregou na mão dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, entrando o rei na casa do Senhor, vinham os guardas e os traziam, e os tornavam a pôr na câmara da guarda. E então, o texto que nós lemos: E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele,
para que o não destruísse de todo. A ira do Senhor se desviou de Roboão, porque ele se humilhou, porque ainda em Judá havia boas coisas, nomeadamente a vontade do rei e dos seus súbditos em se humilhar diante do Senhor. Deus tem que nos humilhar, pois por nós mesmos nunca o conseguiríamos. Pois se o conseguíssemos, nesse momento em que conseguíamos alcançar a humildade, estaríamos imediatamente fora dela, pois tinha sido um feito nosso, do qual nos iríamos orgulhar. Deus tem que nos humilhar. Para tal, Ele escolhe as circunstâncias e o tempo, e nós só temos que abraçar essa humilhação. E isso sim, como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no versículo 6 do capítulo 5, isso sim é humilhar-nos debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte.